Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Marina, eu sou mestranda na URGS e eu tô aqui para te ajudar a fazer uma boa apresentação. Às vezes a gente tem dúvidas sobre como falar, o que precisa fazer. Eu não vou dar todos os detalhes aqui agora e nada disso é regra também. Eu vou só dar algumas dicas do que se fazer para conseguir um resultado melhor ali na hora de expor o seu assunto, para que seja mais agradável para quem tá ouvindo e também para você, porque a gente tem gostado do que a gente faz também. A gente poderia resumir, na verdade, esse vídeo inteiro em uma palavra, que é preparo. Muitas vezes a gente fica chocado que de repente um professor dá uma aula brilhante e ele talvez não tenha nem se preparado para aquela aula. Mas na verdade isso é um engano nosso, porque apesar de ter algumas técnicas para se falar de improviso, aquele professor provavelmente deu aquela aula várias e várias vezes e esse foi o preparo dele. E vai saber, talvez a primeira aula que ele deu não tenha sido tão boa ou ele tenha efetivamente parado para pensar muito bem sobre aquela primeira aula. Então preparo é tudo e vale muito a pena a gente parar e fazer essas dicas que eu vou dar para conseguir fazer uma boa apresentação, que seja não só boa para quem tá assistindo, agradável, clara, objetiva, mas também pra gente, que a gente goste de fazer. Não precisa nem sentir prazer em apresentar, mas pelo menos não fique completamente nervoso, não saiba o que fazer ali na hora. Eu vou dar 3 dicas simples pra gente conseguir fazer então uma boa apresentação. Lembrando que nada disso é regra, são apenas dicas. Cada pessoa é diferente, cada ocasião é diferente, você pode testar e ver se funciona para você. A dica 1 é: faça um roteiro. O roteiro, o nome já diz, né? Ele é um caminho sobre cada ponto que se quer abordar na apresentação. Então, só que nesse roteiro a gente vai fazer o seguinte: a gente vai primeiro escrever o roteiro como se você estivesse falando aquilo ali na hora. Não vai escrever com palavras super difíceis ou palavras que você não usa no dia a dia. O nosso primeiro roteiro, ele vai poder ser um texto corrido, entende? Não tem problema. Vai ser um texto corrido do que você gostaria de falar na hora. Aproveita, coloca cada detalhezinho que não quer esquecer, faz uma boa abertura, enfim, capricha nesse roteiro. Ok. Segundo, roteiro finalizado, a gente vai, digamos, lapidar esse roteiro. Como é que a gente vai lapidar o roteiro? A gente vai primeiro se gravar falando, depois a gente vai mostrar pra alguém a apresentação, apresentar pra alguém. E o que a gente vai fazer a partir disso é ir melhorando o nosso roteiro e melhorando a forma como a gente quer apresentar. Se a gente fizer isso uma vez, com, digamos, uma apresentação, já vai ser legal, porque nas próximas apresentações a gente já vai estar mais preparado. Parece bobo, parece besta, eu sei, mas vale a pena se dedicar quando a gente quer fazer uma boa apresentação. Não custa nada, custa um pouquinho de tempo, um pouquinho de esforço, mas vale muito a pena, porque de repente é o seu TCC, de repente é uma apresentação que pode te promover num trabalho. Então vale a pena tomar esse cuidado extra. Então eu fiz o meu roteiro e agora eu vou lapidar, vou apresentar para outras pessoas, mas a partir disso eu vou ouvir críticas e vou me fazer críticas também, assistindo o meu vídeo, e eu vou ir melhorando esse roteiro. Então de repente eu não encaixei no tempo, eu tinha, sei lá, 5 minutos para falar. Quando eu li todo o meu texto, eu levei 10 minutos para falar. Então, bom, eu preciso cortar até que o meu vídeo, a minha apresentação pro meu colega, pro meu marido, enfim, seja de 5 minutos. Que mais? Essa palavra é muito difícil de falar, não consigo falar. Tira fora, substitui por uma mais simples. Vai ajeitando como ficar melhor para você. A gente vai agora para a terceira fase, que é o treino. Treine muito, treine filmando para si próprio, treine apresentando para a parede, apresentando para um colega. Só falta você internalizar aquela apresentação. Então assim, esse treino, ele tem que ser feito da forma mais semelhante com como vai ser no dia. Então, por exemplo, se no dia você vai apresentar aquilo sentado, melhor que seja sentado o treino. Se você vai apresentar de pé, treina de pé. Se vai apresentar com o microfone, segura uma coisa que seja um microfone. Quanto mais parecido, melhor, porque você vai chegar lá e vai fazer de uma
uma forma confortável, porque você já tá acostumado a treinar dessa forma. Então é isso, treina, 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 treina. Ah, Marina, eu fiquei ainda muito apegada ao papel. Você pode levar o papel, não é pra ler tudo que tá escrito ali, mas você pode levar o papel como um conforto, até um conforto emocional, de repente, mas não é pra ficar lendo exatamente tudo que tem ali. Não tem problema se você olhar de repente uma informação, de repente se perdeu, aí olha pro papel para se encontrar, mas é importante primeiro que você internalize tudo aquilo, que você quando pisar lá já saiba tudo que tem que falar, sem precisar olhar muito pro papel, de preferência que nem precise do papel. Ah, e outra coisa importante, aquilo que era um texto lá no início, lá quando a gente fez o roteiro, agora não é mais um texto. Você tem que deixar ali só aquilo que te faz lembrar do texto. Então, de repente é o texto, mas é com algumas coisas iluminadas, e aí você vai olhar só pra parte que tá iluminada, bem pouco, porque senão você pode se perder. Depende, né? Cada pessoa é diferente. Eu me perco se tiver um texto enorme. Pode ser só palavras que te lembrem de cada tópico, pode ser só os tópicos mesmo, pode ser os slides, enfim, de preferência uma folha só, aquela coisa mais simples para que não cause nenhum problema. É isso então. A gente fez o roteiro, lapidou o roteiro e agora a gente treinou, sei lá, o máximo de vezes que der. Aí você vai fazer uma ótima apresentação, porque você vai estar falando sobre todos os pontos que você queria tratar e você vai estar falando aquilo com toda a propriedade de quem já falou isso várias vezes e aí tudo vai correr melhor do que se você não treinasse ou não tivesse colocado todos os detalhes ou de repente colocasse todos os detalhes, mas ficasse super preso ao papel porque não treinou. Então esses 3 pilares são essenciais. Ah, e uma questão bônus é, agora que a gente tá nesse período, que muitas das apresentações têm sido pelo celular, pelo computador, vale a pena de repente deixar atrás do computador ou perto da câmera uma folha que seria seu apoio e aí qualquer coisa dá uma olhadinha assim, por exemplo, eu tô olhando aqui seria minha folha. Dá uma olhadinha na folha ali e volta a falar com as pessoas, elas talvez nem percebam que ali tem o seu roteiro. Tá bem? Gente, eu espero ter ajudado. De novo, nada disso é regra, são só algumas dicas que funcionaram pra mim e pra alguns amigos e eu espero que funcionem pra vocês também. Um beijo e tchau!